Muito bem, já estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui com os contadores de história de hoje, né? Vai ser o nosso primeiro Pricing Stories. A gente está no estúdio, então a gente não sabe quantas pessoas já estão entrando no link do evento, mas de qualquer forma eu agradeço, né, a participação, a presença, o interesse, o apoio, no evento. Pontualmente às 5h30, horário marcado para o evento, eu vou começar a abertura do evento, explicando um pouco o que a gente vai estar fazendo aqui hoje, as pessoas que estão participando no evento de hoje, e depois a gente dá sequência, então, às histórias aí que a gente vai ouvir e aprender, né, com todos que estão colaborando com a gente. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos dar mais 2 minutinhos para a gente começar, então, oficialmente, né, o primeiro Pricing Stories. E por que a gente está chamando de primeiro? Porque a ideia é a gente fazer uma série de eventos dessa. A gente teve bastante pessoas voluntárias, interessadas em compartilhar, né, as suas vivências, experiências profissionais, e então a gente vai ter a possibilidade de estar fazendo uma série de eventos desses. A gente está botando uma agenda aí de aproximadamente a cada 4 semanas, fazer o segundo, o terceiro, o quarto, pelo menos aí uns 4 ou 5 a gente já tem contadores de histórias, né, disponíveis e interessados em compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua vivência. Então, isso vai estar acontecendo aí durante alguns meses, pelo menos. Se o evento continuar trazendo boa repercussão e mais interessados em compartilhar seus conhecimentos e experiências, certamente a gente vai poder estender e continuar com a série de eventos. E também fica o convite para pessoas que têm outras histórias para contar e tenham gostado da experiência, que voltem e contem outras, porque eu acho que a gente tem muito a aprender, né, de todos nós. Ninguém sabe tudo, cada um de nós tem uma carreira, exposição a experiências diferentes, então certamente a gente tem uma oportunidade ímpar aqui de aprender com executivos de diferentes setores. Essa é sempre uma preocupação que a gente tem quando a gente faz eventos, né, de conhecimento, etc., trazer perspectivas diferentes. Experiências diferentes, né? Profissionais com backgrounds diferentes, porque eu acho que isso enriquece aquilo que a gente vai fazer. Tá? Então, eu estou só fazendo aí um preâmbulo, né? Antes da gente começar oficialmente. De novo, nem sabia quantas pessoas, né? Não vou conseguir saber nesse momento quantas pessoas estão nos acompanhando, mas agora são pontualmente 5h30. Então, a gente vai oficialmente abrir o primeiro Pricing Stories, ok? Então, em primeiro lugar, eu preciso, Marcelo, volta aqui, eu ainda estou abrindo aqui, a gente vai começar, deixa eu fazer só uma abertura oficial, agora que é 5h30, aí você passa para o Natan, que vai ser o primeiro palestrante, tá? Então, assim, em primeiro lugar, a gente está fazendo ao vivo, então, desculpem qualquer falha, a gente não ensaiou, a gente está fazendo pela primeira vez também, tá? E usando uma tecnologia diferente aí, disponibilizada pelo LinkedIn. Então, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que vão nos acompanhar, pelo apoio, né, por prestigiar os eventos e iniciativas que a Quantis oferece para o mercado. Então, eu sei que tempo é algo escasso para todos nós que estamos aí no mercado, trabalhando, agenda cheia. Então, separar uma horinha da agenda é muito valiosa e a gente sabe disso, a gente quer respeitar o tempo de vocês. Da onde foi inspirado esse tipo de evento, né? Que a gente está chamando de Pricing Stories. Isso está no convite, mas só para ressaltar e relembrar a todos, isso foi baseado num projeto que existe em Nova York, chamado The Moth. Né? Então, Moth, M-O-T-H, a ideia do evento que foi realizado lá, né? Convidar pessoas com backgrounds completamente diferentes. Você pode ter desde um empresário de sucesso que fez uma startup bilionária, até, de repente, uma pessoa de rua, morador de rua, que conseguiu superar o vício em droga e está reconstruindo a sua vida. Tá? Então, assim, são perspectivas de vida, experiências de vida muito diferentes. Os produtores desse evento nos Estados Unidos, pelo que eu li, eles lotam teatros, eles alugam teatros e vendem ingressos, né, para as pessoas ouvirem histórias diferentes. E qual que é o interessante disso? Né? As pessoas compram esses ingressos sem saber exatamente o que vão ouvir. Então, acho que parte da atratividade de um evento como esse é justamente o inesperado. O que a gente vai ouvir hoje? E eu posso garantir para vocês que eu vim no mesmo
eu estou no mesmo barco que todos vocês, tá? Eu vim aqui sem ter ouvido as histórias dos contadores de história, sem saber o que eles vão contar. Eu vim aqui para também ouvir e aprender com eles, né? Algo novo. É isso que está me atraindo nesse projeto, né? Eu quero tirar daqui lições de vida, quero tirar daqui alguma coisa que possa ser uma forma de abordar um problema ou uma forma de trazer uma solução. Histórias interessantes. No fim das contas, é isso que a gente está buscando, aprender, né, com as experiências dos outros profissionais e tentar tirar algum insight, tirar alguma ideia para o nosso dia a dia, né? Tem algumas diferenças, né? Obviamente, a gente não fez um copy-paste, né, do evento. A primeira delas é que a gente não está no teatro, a gente está nesse ambiente virtual. A segunda delas, a gente sempre faz todas as iniciativas de conhecimento, gratuito. Isso é um pilar da Quantis, tentar trazer conhecimento de pricing, de revenue management, disponibilizar, avançar a prática disso no mercado. Então, naturalmente, isso vai estar sempre disponível para todo mundo ter acesso livremente. E uma outra questão importante, o evento não está tendo uma curadoria. O que seria isso, né? Porque, pelo que eu entendi no Demoth, os produtores avaliam se aquela é uma boa história, se é uma história que vai valer a pena estar no teatro ou não. Aqui eu não estou dizendo que a gente não fez curadoria e por isso vai ter histórias ruins. Eu não acredito nisso. É que nem um livro, né? Um livro pode ser muito interessante para alguns e para outros falar assim, eu não gostei desse livro. Então, eu acho que histórias são da mesma natureza. Eu tenho certeza que todas as histórias que serão contadas aqui, de novo, não houve uma curadoria, não assisti nada antes, as pessoas estão aqui voluntariamente contando experiências de vida, vão servir para algumas pessoas, talvez para muitas pessoas, certamente não para todas, certamente também qualquer história vai servir para alguém. Então, eu acho que só por isso já vale a gente estar ouvindo o que esses contadores de histórias terão a contar para a gente, tá? Eu acho que é importante ressaltar que a gente está fazendo isso tudo ao vivo, não tem gravação, não tem edição, então, né, perdão, qualquer erro que possa acontecer, faz parte de um processo como esse. E, de novo, eu quero também agradecer a esses voluntários, afinal de contas, eles também estão doando o tempo deles, estão se expondo com coragem, né, trazendo aí, ao vivo e a cores, né, suas experiências de vida, e às vezes compartilhar algo que, né, a gente vivenciou é algo delicado também. Então, eu agradeço pela disposição, pelo apoio, pelo interesse em participar e trazer conhecimento. Acho que, de certa forma, a nossa recompensa disso é saber que a gente está, de alguma forma, colaborando, nem que seja com uma pessoa, com alguma ideia, com alguma solução, ou alguma abordagem diferente que possa melhorar o seu dia a dia, a sua profissão, o seu trabalho, etc. Como é que vai ser o dia de hoje, então? Hoje nós temos 6 convidados, tá? O primeiro deles a falar vai ser o Natan. O Natan tem mais de 12 anos de experiência profissional, com inteligência de mercado, etc. Então, ele vai trazer a história que ele for contar. Eu realmente não sei o que vai ser. Depois, a gente vai trazer aqui uma lenda em pricing, né? Acho que poucas pessoas pode dizer que tem mais de 20 anos trabalhando em pricing. Essa é uma delas, que é o César Pinheiro Nunes. Então, é um amigo aí de longa data, vai nos apoiar dessa vez, está aqui com a gente. Então, ele vai ser o segundo palestrante da noite hoje. O terceiro é um caro sócio que trabalha comigo há praticamente 10 anos, Thiago Martim. E só as histórias que ele tem aqui na Quantis, eu tenho certeza que ele pode pensar várias, se quiser, mas vai estar aqui hoje com a gente compartilhando alguma delas, né? Depois a gente vai trazer o Eduardo Gondim Rios, tá? O Eduardo já vem de uma indústria diferente, ele tem uma experiência bastante forte com mídia, e tem uma pegada bastante acadêmica, está fazendo doutorado, etc. Então, também não sei qual vai ser a história dele, mas certamente pode ter uma perspectiva diferente dos demais. Depois vem o Roberto Tosta, né? O Roberto Tosta também é um profissional de mais de 10 anos de experiência de mercado, e aí com uma bagagem de seguros, né? Então, de novo, como eu falei, tentar trazer perspectivas diferentes, embora não pode ser que as histórias que sejam contadas aqui não necessariamente estejam 100% ligadas a alguma questão de pricing e tudo mais. E para encerrar o evento de hoje, a pedido dele mesmo, que falou que queria se preparar para encerrar o evento, vai ser mais um sócio da Quantis, que vai ser o Wellington Cadoca, né? O Wellington está com a gente também há vários anos, tenho certeza que ele pode contar várias histórias que ele já passou por aqui, e tem sido um dos nossos principais consultores aí, quem tem trabalhado com ele, sabe do que esse rapaz é capaz, né, em termos de solução, inovações, etc. Então, com isso, eu vou encerrando agora a minha participação no evento. Eu vou chamar aqui o Natan Constantino, que já está com a gente, para contar a sua história. Lembrando que você tem algo como
10, 12 minutos, pode passar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente administra. Natan, boa apresentação, sucesso na sua história, meu caro. Um abraço. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Bom, que honra, né, ser o primeiro aqui, que responsabilidade também, né? Espero que seja uma experiência boa para todos. Eu tenho certeza que para mim vai ser ótimo, né? Vamos lá, pessoal. Então, eu sou o Natan. Hoje eu sou gerente de inteligência de mercado aqui na Silvamo, uma empresa de papel. Mas a história que eu trouxe aqui hoje, na verdade, é de uma experiência passada que eu tive em outra empresa, em outro setor, mais precisamente no setor automotivo, né, de autopeças, onde eu tinha um cargo também voltado para o mercado de exportação, assim como eu estou hoje, né. E aí, assim, eu quis trazer essa história de exportação, porque para mim sempre foi um desafio, eu já estou nesse ramo há alguns anos, em várias indústrias, e assim, sempre que a gente fala de pricing, pelo que eu tenho vivido aqui para esse mercado, né, de fora do país, sempre o que vem, primeiramente, a gente tenta, fazer igual aquilo que existe para o Brasil, né, para os clientes do Brasil. E a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a ter essas experiências é que não funciona, né. Geralmente quando a gente tenta colocar uma política de pricing, alguns métodos que a gente usa para os clientes no Brasil, geralmente isso não funciona para os clientes que a gente tem de exportação, né. Então, assim, quando, a gente começou esse pilar de pricing, né, nessa área que eu estava, a gente não tinha uma equipe local nos países que a gente exportava, todo o management era feito aqui, na sede no Brasil mesmo, e é claro que isso trazia muita complexidade para aquilo que a gente queria fazer, né, a gente não tinha muitos dados de mercado, seja de preço ou seja de outras questões também, e é claro que tornava bastante difícil a gente, fazer os preços ou ter uma política de preços ideal para aqueles países, né. Eram, na sua maioria, países de América Latina, mas mesmo assim o que funciona para o México não funciona para o Chile, então era uma visão bastante complexa que a gente tinha que ter. Mas também nós não tínhamos planos de ter uma expansão, por exemplo, para ter uma equipe local, para realmente trazer esses dados de mercado para nós, né. Então, o que que a minha área até então era de trade marketing, não era uma área especificamente de pricing, né, mas tinha uma célula, ali dentro, uma tarefa que fazia parte do escopo de todos da área de trade marketing, que era essa questão de pricing, né. E aí o que que a gente começou a fazer? Na maioria desses países nós tínhamos, clientes que eram distribuidores, né, grandes empresas, em cada país, e a gente começou a usá-los como se fosse um braço da nossa empresa aqui no Brasil, para realmente tentar trazer esses dados de mercado. Isso pode ser visto como uma maneira, assim, um pouco preguiçosa, né, dessa empresa que eu estava, de tentar sempre tirar os dados de alguns clientes, mas também a gente, fornecia algumas vantagens para esses clientes, né. Então a gente esperava muito isso deles, eles trazerem os dados de mercado, seja questão de marca, seja questão de novos produtos e seja questão de pricing. Então funcionava mais ou menos assim, sempre que esses nossos clientes tinham novos itens para ser que eles queriam vender, né, e aí é importante falar, talvez, a gente está falando de um, eh, eram 11, linhas de produto que a gente tinha, cada uma dessas linhas de produto tinha mais ou menos de 3 a 5.000 SKUs, então era um universo muito grande de itens, né. E a cada vez que esses clientes queriam vender esses produtos, eles nos informavam qual que era esse produto e também qual que era um preço target que ele queria vender no mercado, né. E aí a gente, passava isso para esse nosso nível, né, de venda para eles. E assim, no início, aos, experts aqui em pricing que me perdoem, mas a gente tentava calcular esses preços muito como um cost plus, né, a gente olhava para o custo interno, a gente analisava o preço target que esse cliente pedia, se desse para chegar, ok, se o nosso custo ainda era menor, mas mesmo assim a gente vendia mais caro, nos casos em que o preço target era mais alto,
E aí, mas, a ideia disso era a gente começar a testar o nosso nível de preços que a gente tinha que fazer em cada mercado, né. Então, assim, a gente montou uma ferramenta, um tanto simples, mas que exigiu um pouco de, skills de TI, né, para a gente começar a colher todos esses, requerimentos que esses clientes nos davam, de quais itens e quais preços que eles queriam vender. E aí a gente foi cotando, a princípio nesse método de cost plus, eu olhava só para o meu custo interno e se eu podia vender ou não. E aí a gente foi colhendo esses dados para que depois de algum tempo a gente pudesse realmente ter uma massa de dados e saber realmente qual que era quais eram as linhas de produto que eu tinha mais, eh aderência aos mercados, quais eram os países que a gente tinha mais chance de crescer ou não. Enfim, aí depois mais ou menos de uns 4, 5 meses, a gente já começou a ter uma massa de dados legal, assim, para a gente analisar. E aí a gente começou a ver, beleza, tanto os winners, né, aqueles itens que geralmente a gente podia cotar, a gente podia chegar no preço target que o cliente pedia, e a gente ainda deixava alguma margem boa dentro da nossa empresa. E aí a gente tentava casar, beleza, esses itens, como a gente estava falando de um segmento automotivo, né, a gente começava a olhar, beleza, então esses itens que são os meus winners, né, que a gente tem uma boa receptividade, assim, no mercado, em quais carros que eles se aplicavam, né, quais eram os ranges de produto que a gente podia ter mais ganhos, e a gente começou a traçar a ter esses dados e ter mais essa inteligência de mercado mesmo, né. E por outro lado, também a gente começou a analisar aqueles itens que a gente não tinha tanto, ganho assim, né, a gente não podia chegar nos preços targets, a gente quase nunca tinha sucesso, e aí a gente começou a olhar para dentro, junto com a nossa equipe de marketing de produto e olhar: "Olha, beleza, esse talvez é uma frota que está aumentando no mercado, só que a gente não consegue chegar em preço. Então talvez eu tenha que fazer alguma coisa no meu de desenvolvimento de produto, posso ter que procurar outros, matérias-primas, ou então a gente, saber que aquilo a gente não vai ter uma margem, de lucro, mas eu vou ter que compor a minha cesta de produtos para realmente poder puxar outros itens, outras vendas, né. Enfim, a ideia final dessa nossa ferramenta que nós criamos para colher essas bases de dados, era para que um dia realmente a gente chegasse a ter uma política de preços, uma política comercial para cada linha de produto e para cada país de América Latina, né. Mas aí exigia um maior tempo de análise, um maior tempo também de coleta de dados. Por fim, acabou que hoje eu não estou mais nessa empresa, eu não sei se esse projeto foi até o fim ou não, mas de novo, eu queria trazer essa história porque, eu tive muito esse problema quando a gente fala de exportação, eu acho que é sempre um problema para a gente saber qual que é o nível de preços ideal que a gente tem que ter em cada mercado, e também porque eu, tomei como lição, muito isso, às vezes a gente não sabia o que fazer, a gente não tinha uma equipe local, a gente não tinha uma solução fácil, mas a gente começou por algum lugar. E mesmo que a gente começou pelo método talvez não mais correto possível, que é esse método de cost plus, né, que vocês aí, experts in pricing, sabe que não é o jeito correto da gente, eh, precificar os produtos, mas assim, essa lição que eu tiro a gente começou de algum lugar, mesmo que não seja o mais correto possível, e a gente pôde avançar, a gente pôde evoluir para um dia chegar no, vamos dizer, ideal de mercado, que é a gente realmente conhecer, a gente realmente saber quais as linhas de produto, quais os, segmentos de mercado que a gente pode ter mais sucesso ou não, e aí sim a gente traçar algumas, estratégias de médio, longo prazo, né. Então, e eu acho que a gente conseguiu isso até certo ponto, até o momento que eu tive essa experiência, eh, e espero que isso tenha se tornado realmente um projeto de política de preços, né. Então fica aí a dica, se eu puder dar isso para alguém, mesmo que vocês não saibam por onde começar, mesmo que o desafio seja muito grande, esteja fora do país, esteja muito longe de ser alcançado, eu acho que sempre a gente começando de algum lugar, mesmo que não seja o método ideal, eu acho que a gente pode colher frutos, para o curto prazo ou seja para o médio, longo prazo também, tá.
Bom, pelo meu relógio aqui deu quase 9, 10 minutos. Acho que eu resumi bem aqui o que eu quis dizer, mas enfim, acho que essa foi a minha experiência aí que eu queria contar para vocês com o pricing. Natan, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que certamente tem alguns insights importantes, né? E não é só para exportação. Eu, como consultor, já me deparei com vários projetos onde informação, a falta dela, era uma questão importante e relevante. Então, para todo mundo que passa por uma situação similar, né? Ou seja, tem que quase que pilotar às cegas, né? Tem aí algumas dicas e, né, histórias de sucesso que o Natan compartilhou com a gente. Muito bem. Valeu, obrigado. Valeu, Vamos obrigado. agora passar para o nosso segundo contador de histórias da noite. César já está chegando aqui. César vai poder se apresentar, mas ele é uma lenda aí em Price, já passou por grandes companhias, muita experiência, muita bagagem prática e vivência na área, né? Desde os primórdios, né, César, onde era quase que catequizar, né? O que é pricing, né? As pessoas nem sabiam direito o que era a função e hoje já a gente consegue notar que já é quase que lugar comum, pelo menos nas empresas bem geridas, né, onde você já tem uma estrutura, já tem uma área dedicada, as coisas já começam a caminhar, mas eu não sei o que você vai contar hoje para a gente, César. Eu vou deixar o palco para você. Boa apresentação, boa história aí para compartilhar. Um abraço. Boa. Obrigado. Lenda é uma coisa meio... Eu me sinto velho quando fala lenda, mas... Não, eu tenho bastante experiência na área. Eu trabalhei quase 20 anos numa indústria de alimentos, trabalhei nas áreas de operação industrial, depois fui para marketing, e em marketing eu adorava o P do preço. Acho que eu era o único maluco lá da área de marketing que adorava o P do preço, né? E depois eu fui para a mesa de operações, fui para pricing efetivamente, depois fui para outras indústrias de alimentos também, estruturando essa área de pricing e revenue management. Fui para Johnson & Johnson, passei para o Hershey's, Johnson & Johnson, e agora estou na Moove. E o que eu vou contar aqui para vocês é um pouco dessa minha experiência com o tema de criação de uma cultura de revenue management. E quando eu cheguei aqui na Moove, né, eu fui perguntar para os nossos stakeholders, que são os nossos diretores, os nossos gerentes comerciais, financeiros, o que eles entendiam por revenue management. Porque quando eu fui entrevistado, o desafio era, temos que implementar o revenue management. E fui perguntar para eles, o que é revenue management na sua opinião, né? Cada um tinha uma opinião e todas eram um pouco complementares, do ponto de vista de conceito. Então, para nós aqui, o conceito de revenue management está muito mais abrangente do que somente a questão da precificação. É olhar a minha cadeia de suprimentos, entender como que está o impacto que eu vou ter de custos nos nossos produtos, olhar isso de maneira histórica e olhar a predição de custo para frente, né? Não somente o agora, mas os próximos meses, e a gente faz isso muito bem aqui na Moove. É olhar a minha cadeia de impostos, é olhar a minha gestão de mix, é olhar investimentos comerciais, ações de trade, é olhar contratos, ou seja, tudo isso está interligado por processos que são interáreas, né? Não é, eu não cuido desse processo, mas o time tem que entender cada uma dessas variáveis e avaliar como fazer as melhores recomendações para o negócio, né? E esse entendimento do crescimento da cultura, né, da cultura do revenue management, ela parte, primeiro, por esse entendimento de maturidade dos teus processos, porque não é só o seu processo, da sua área especificamente, mas tem vários processos que tem que caminhar em maturidade, seja numa construção de uma visão de custo gerencial, seja na sua projeção de demanda, o seu S&OP,
seja na amarração de metas comerciais com foco e enfoque em rentabilidade, seja em treinamento, capacitação, né? Com certeza, fazer os investimentos em estrutura, em sistemas, em dados. Acho que dados têm um papel fundamental para melhoria dessa sua cultura de rentabilidade, de gestão de resultado, né? É fundamental você ter uma boa base de dados, boas ferramentas de análise de dados, estruturação de dados. Outra coisa que eu acho importante, né? Nessa avaliação de maturidade, acho que a gente se apoiou muito naquela matriz do Paul Hunt, lembra? Que tem as escadinhas de maturidade do Paul Hunt, né? Que vai desde o ADOC, o Control, o Velo, o Optimize e o Masterclass. A gente se apoiou muito nisso para a construção dessa visão da cultura de Revenue Management. Outra coisa que eu acho fundamental também, né? Na construção dessa cultura é o apoio da alta administração. Então, tem um engajamento altíssimo da alta administração aqui com esse tema. Isso ajuda muito a viabilizar muitas coisas, mas eu penso também que essa jornada que a gente foi construindo ao longo desse tempo também passou por uma maturidade de todas as áreas de interface, com as melhorias dos processos que a gente foi fazendo e o avanço da maturidade desses processos, essa criação dessa cultura de Revenue Management foi meio que natural, assim. Hoje, por exemplo, quando um cara está fazendo uma cotação de um frete, deixar o produto, pagar demurrage de um insumo versus o custo da oportunidade que existe, se ele está entendendo que isso vai trazer benefício para o PNL, a cultura do Revenue Management está pegando o cara que está fazendo compras, né? Outra coisa que é importante nesse crescimento da maturidade é a questão que a gente tem feito muito esforço aqui em automação, digitalização e sistematização de processos. Isso ajuda muito a você reduzir o tempo aquele tempo que é improdutivo de estruturação de dados aquele que eu falo do amassar os dados, e você ter mais tempo do time dedicado para análises. Então, a gente implementou uma ferramenta de precificação, mas a boa notícia é que ela te ajuda muito em dar velocidade de resposta para o negócio. A má notícia é que não adianta você implantar uma ferramenta de precificação, um sistema dedicado, se você não tem maturidade nos processos. Então, é fundamental você avançar na maturidade dos processos, para ir no momento certo você fazer esse investimento em uma ferramenta de precificação, né? Com isso tudo, né, a gente vai tendo muita visibilidade, muita análise, muita velocidade de resposta, melhora controles, melhora processos, melhora SOX. A gente é fundamental no processo de governança da companhia. A área tem um papel fundamental, por ela passa toda a receita da companhia. Então, imagina o nível de responsabilidade que a gente tem com SOX, né, dentro da nossa área. E agora a gente está conseguindo difundir essas boas práticas de Revenue Management, gestão da receita, e a gente, não só internamente, mas a gente tem os nossos distribuidores exclusivos, em que a gente está investindo em estruturação na cadeia de valor do nosso distribuidor em boas práticas de pricing e revenue management. Está sendo um aprendizado fantástico para a gente, está sendo discussões muito interessantes da cadeia de valor inteira, desde a Moove ao distribuidor, as revendas aos clientes finais, consumidores finais, e a gente está investindo muito nessa questão de capacitação, não só do time interno, mas das áreas de interface, da construção de processos, e a gente está conseguindo também avançar na cadeia de valor. Eu acho que, em linhas gerais, eu tentei dar um pouco desse panorama, e os efeitos que a gente tem são governança, segurança, controles, e com certeza aquele equilíbrio que a gente tanto tenta buscar, que é entre rentabilidade e participação de mercado.
Acho que é isso, Fred, acho que eram esses os temas que eu queria falar dessa jornada aí da criação de uma cultura de revenue management, tá bom? Tentei me manter naquele tempo que você me pediu, tentei manter nos 8 minutos ali, acho que foi tentei dar um pouco de conteúdo e o avanço e como ir estruturando ao longo do tempo uma cultura e os processos para garantir essa governança do pricing e do revenue management. César, só agradecer, né? A voz da experiência aí, né? Então, acho que você tocou em temas super relevantes. Eu acho que essa questão dessa visão holística que vocês têm aí hoje, acho que isso é muito interessante, né? Ou seja, como é que esse pricing, né, permeia tantas, né, outras áreas dentro da companhia, acho que isso é fundamental e criando esses elos, esses vínculos, acho que a chance, né, do êxito, de ter sucesso, aumenta muito, né? Gostei também muito da questão da maturidade. As empresas têm que entender que isso é uma jornada, é uma evolução gradual, não dá para a gente dar água para o vinho, né? Assim, de uma hora para outra. Às vezes a gente tem muito também nos nossos projetos, né? O cliente, vou contratar uma consultoria, daqui a 6 meses eu vou estar voando com pricing. Não. A gente vai estar plantando uma semente que precisa ser cuidada para ela depois dar os frutos, assim como você falou, né? E outro aspecto que eu vou chamar a atenção é a construção da cultura. Leva um tempo isso, né? Leva tempo e acho que você assim, não tem o que falar, né? Toda a sua experiência, bagagem, quanta implementação você já fez em diferentes setores, então absolutamente, né, endosso tudo e mais um pouco aí do que você falou, a questão do sistema também. Às vezes muitas empresas acham que o começo é o sistema, né? E muitas vezes o sistema para um processo. Até outro dia eu estava conversando com um cliente que falava o seguinte: eu preciso otimizar meus preços. Só que assim, eu perguntei, bom, e como é que a equipe comercial segue política comercial, tem descontos? Não, eles têm uma flexibilidade e tal. Eu falei, então, não é otimizar preço nesse momento. Talvez a gente trabalhar algumas pilares antes, para depois a gente poder executar. Porque do que me serve um preço otimizado, com modelagem, etc., se eu tenho flexibilidade na ponta? Vai ser só nice to know, né? O preço ótimo, estou dizendo que é isso aqui, mas se lá faz qualquer outra coisa, o valor é zero, né? César, obrigado de coração. Valeu, obrigadão vocês. Trouxe bastante insights aí para o pessoal de como pode ser essa jornada toda. Bom, agora eu vou trazer para vocês, né, alguém da Quantis, então aí agora é dentro de casa o jogo, né? Então, o Tiagão está trabalhando aqui com a gente há 10 anos, é sócio da empresa, liderou inúmeros projetos, Brasil, América Latina, desde o último ano, Estados Unidos também. Então, acho que eu não sei nem qual história que ele escolheu, como eu falei, eu estou aqui também como ouvinte, né, assim como todos. Então, Thiago, o palco é seu, boa história, estou ansioso aí para saber o que você vai contar dessa vez. Abraço. Obrigado, Fred, prazer, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Natan e César aí que me falaram um pouquinho antes. Eu tentei primeiro, né, como o Fred falou, eu sou o Thiago Martim, eu estou na Quantis há quase 10 anos, com muito... sempre, cada dia que passa, ou cada projeto que a gente entra é um aprendizado enorme, então a gente está todo dia aprendendo, isso é uma satisfação muito grande. Eu fiquei refletindo qual história eu deveria trazer, ou poderia trazer, que não fosse muito conceitual e muito específica, né? E eu acabei escolhendo uma que abrange não só a vida profissional, mas a vida pessoal também, acho que de todos, que é sobre timing, né? Timing é o momento certo, não sei se é certo a melhor palavra, mas é o momento para levar alguma discussão para uma discussão mais dura, e isso pode ser aplicável, né, à tomada de decisão na sua vida, a dar um feedback mais duro, uma cobrança, qual que é o momento ideal, né? E muitas vezes não vai ter não tem algo definido, né? Tem que ter a sensibilidade de perceber se aquele é o melhor momento para sim. Então eu vou trazer algumas passagens aqui, tomar cuidado para não estourar o tempo, porque eu cortei um monte de coisa. Mas algumas passagens, e a primeira delas é quando eu decidi vir para Quantis, né? Aquele momento, assim, qual foi o timing, e olhando para trás, né? Então eu estava numa empresa, numa multinacional, que eu gostava bastante, gosto até hoje, tenho um carinho enorme, e aí apareceu a Quantis na minha vida, e eu refleti muito, decidi aceitar o desafio. Então, assim, foi aquele momento da minha vida
que eu tomei a decisão que, olhando para trás, pouco tempo depois, eu já vi que tinha sido a decisão muito acertada, que a Quantis me transformou, assim, profissionalmente e pessoalmente, né, segurança, timidez, tudo isso, mas eu não estou aqui para falar da Quantis especificamente, né, estou falando da tomada de decisão ali. E só um parênteses, né? Se não tivesse dado certo, né, ou qualquer outra decisão que eu tenha tomado, ou a gente tenha tomado e não tenha dado certo, é injusto a gente avaliar aquela decisão errada com base em fatos que aconteceram depois da decisão, porque a gente só vai se culpar por isso e a gente tem que avaliar, tá, com base na informação que eu tinha naquele momento, que decisão que eu tomei foi certa ou errada, vamos refletir sobre isso. Então, isso foi a primeira decisão de timing, mas ao longo dos projetos, né, eu fui percebendo momentos, e aí o primeiro que me deu um start maior assim, foi um projeto que eu fiz fora do Brasil, como consultor, e eu lembro que as discussões, né, o pricing lá era muito básico ainda, né, estavam construindo, não tinham área de price, estavam construindo, então todo tipo de discussão era uma discussão um pouco mais difícil, né, de convencimento, e eu fui percebendo que algumas pessoas, principalmente da alta liderança, equipe comercial, em alguns dias, em alguns horários, era muito mais fácil ter a discussão. Né? Até esse tema é falado no livro do Daniel Pink, sobre quando, né, o nome do livro. Até o Hélio que me indicou, que vai falar por último. E eu fui percebendo isso. Então, depende do dia, depende do horário. Eu não sabia por quê, mas eu percebi, e não dá para saber por quê, né? A gente não controla a agenda das pessoas. Mas aí eu refletia bastante. Nossa, a reunião com a mesma pessoa foi tão boa uma vez e a outra foi péssima, né? Não sei se eram... Eu percebi que era pós-almoço, no meio da semana para frente, não sei se eram os almoços regados a vinho, que era muito tradicional nesse país, ou alguma outra decisão, por ser final da semana, tal, algumas coisas assim. Mas passou esse projeto, e aí a história principal, né, sobre o timing, que eu já vinha refletindo, e sempre a gente vai absorvendo isso, né? Pode parecer muito óbvio, talvez seja, mas é importante refletir para essa tomada de decisão. Um outro projeto, que eu já era gerente aqui na Quantis, as reuniões com o diretor comercial, que era o sponsor, né, que era quem contratou a gente, eram muito duras no começo. E eu percebi, né, eu com o time de projeto, com o consultor na época, a gente percebeu que eu acho que a gente estava indo muito afoito né, a gente queria forçar uma agenda muito grande às vezes, e às vezes ele não estava preparado para aquilo. Preparado não em relação a conhecimento, preparado em relação a ter disponibilidade, a estar com outros assuntos pegando fogo e tal. E as primeiras reuniões então, foram muito duras. A gente não conseguia evoluir, a gente recebia críticas pesadas assim nessas conversas duras, e aí a gente parou, e aí eu acho que foi uma decisão, né? A gente decidiu, toda reunião que a gente tinha com ele, a gente definia quais os temas que a gente ia discutir, que a gente precisava. Então, assim, qual que é o principal tema? É esse. Né? Então, vamos decidir esse primeiro tema, vamos discutir esse primeiro tema. Dependendo como estiver indo a reunião, a gente aborda os outros. Se não estiver indo bem, a gente para ali e no final da reunião já pede uma outra reunião. Porque não adianta, a gente forçava a discussão e a reunião, ele já tinha perdido ele, né? E com isso a gente ia perdendo credibilidade, ia perdendo a priorização de agenda dele, porque ele já não priorizava mais o projeto, e com isso, aos poucos, a gente foi ganhando. Outra coisa que a gente fez, tudo que poderia surgir de pergunta, de dúvida ou questionamento, né? Parece básico isso, mas exige planejamento, né? Então, sentava antes, qual que é o assunto a decisão, o que a gente precisa dele, né? Qual que é a validação, a decisão, é isso, tá? O que ele pode perguntar, que a gente precisa saber e precisa responder na hora. Tá, levantava, fazia um brainstorm ali, levantava todas as perguntas que a gente precisava responder naquele momento. A partir do momento que a gente ia respondendo e a reunião foi ganhando agilidade, ele foi vendo que estava realmente fluindo e estava valendo a pena. E aí a gente conseguia reuniões que antes a gente não conseguia ter reuniões por mais de 20, 30 minutos com ele, a gente tinha reuniões de 2 horas. Às vezes juntava todo o time dele. E ele começou a priorizar. Então eu senti que a gente ganhou por isso, por estar preparado, por saber abordar, né, a abordagem que a gente deveria levar. Então, isso foi muito interessante para, assim, de novo, é sutil, mas está no nosso dia a dia, está na nossa vida, está em tudo. E aí, pensando numa jornada de pricing, né? Quando a gente começa numa empresa nova que está começando a jornada de pricing, está no início, né? O César citou o Paul Hunt ali, vamos pensar no estágio 1 ali da jornada de pricing, ou está se formando ainda. A partir do momento que a gente começa a estruturar as mudanças, para ter essa reflexão sobre que tipo de informação que a gente vai divulgar para todo e para quem, né? O tipo de informação, o que, né? Para quem que a gente vai divulgar e quando.
Por que isso? Se a gente distribui ou comunica uma série de ações que vão acontecer com a jornada de pricing, vai durar 3, 4 anos, às vezes, né? Ou mais. Então, se a gente começa a comunicar tudo o que vai acontecer num roadmap, a gente tem que ter roadmap, tem que estar preparado, a alta liderança precisa saber do roadmap. Mas os outros stakeholders, né, que vão ser mais impactados nas atividades, no operacional, o que eles precisam saber e quando eles precisam saber, né, para não gerar ansiedade, para não gerar desespero, né, achar que tudo vai mudar, não, vai ser uma coisa de cada vez. E aí são batalhas que a gente vai ganhando, né, ganhamos uma batalha, ele começou a acreditar mais no projeto, viu que fez sentido, tá, vamos partir para a segunda onda de pricing ali, vamos chamar assim, né, então são soft skills, eu diria, né, e não tem certo e errado, e a gente tem que ter essa percepção e sensibilidade. E aí eu convido, né, todo mundo quem estiver assistindo aí, a refletir sobre a sua vida também, né, e profissional e pessoal, assim, né, se as decisões, muitas vezes a gente participa de uma reunião ruim ou chega a uma conclusão ruim, por causa que não foi o momento de ter aquela discussão, não foi a forma como deveria ter sido. Então, era isso que eu queria trazer, Fred, né, como isso pode impactar ou não o nosso cronograma, nosso dia a dia, nosso trabalho, e aprendizado, todo dia aprendendo mais e tentando não repetir os mesmos erros, né? O principal. Mas é isso. Obrigado. Tiagão, adorei a história, né? E eu realmente não sabia o que você ia contar, foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eu vou ressaltar 2 pontos que eu aprendi, né? Que eu tirei da sua história. O primeiro deles é timing, né? O quão importante é timing para a vida, até uma decisão estratégica, né? Qual é o momento de entrar, de sair, né? De fazer A ou B. Então, a gente ter essa preocupação com o timing é sensacional. E a outra que me chamou a atenção foi a questão da priorização. Quando você falou de abordar, né, o líder, nem sei quem é que você está falando, esse líder de projeto que não tinha muita confiança no trabalho, e vocês foram conquistando isso através de priorizar. Então, o que é mais importante para essa pessoa entender do projeto? Eu acho que os dois juntos, né, a gente está falando de planejamento. E quão importante é isso, né, para a gente, né, fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas ou no trabalho. Então, adorei. Depois você me conta nos bastidores quem são, para eu lembrar aí das histórias, porque certamente eu devo saber de quem que você está falando, mas não consegui descobrir agora só pela sua descrição. Então, obrigado pela contribuição, pela participação. Eu que agradeço. Vai chamar o nosso 4º convidado da noite, né? E aí, como eu falei, o Eduardo Gondim Rios já tem uma pegada acadêmica, né, de mídia, então é uma experiência diferente, talvez, que a gente vai ouvir. Eu também não sei a história que o Eduardo vai nos contar. Eduardo, obrigado por participar, obrigado por, né, contribuir e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e vivências. O palco é seu, meu caro. Boa palestra. Obrigado, Fred, obrigado, pessoal da Quantis. Esse encontro é muito importante, a gente compartilhar histórias, compartilhar aquilo que a gente vive e aquilo que a gente aprende, que acho que é mais importante, né? Bom, pessoal, meu nome é Eduardo Gondim, como o Fred já anunciou, aí eu tenho uma experiência no mercado de mídia, passei um tempo em empresas desse segmento de mídia, de comunicação, né? Uma parte dessas empresas conglomerados, uma parte empresas menores, uma parte dessas vivências foi enquanto consultor, uma parte como executivo, uma parte dessas empresas focadas em mídia tradicional, analógica, né, de concessão, a outra parte mais focada em tecnologias, mas, de grosso modo, são empresas de mídia e comunicação e, de certa forma, elas estão ali unidas por esse propósito de comunicar, entreter e sobreviver como um grande negócio, né? Evidentemente que nesse tempo, aí são 10 anos ou um pouco mais, passei por alguns desafios que tangem a governança, que falam um pouco de planejamento estratégico e como que essas empresas podem crescer. Eu lembro que uma vez, logo na consultoria, depois a gente tinha apresentado um modelo ali de custo do cliente, né, alguma coisa parecida com o CAC, e uma das pessoas, um dos executivos ali, comentou que, olha, o nosso modelo, esse modelo é muito interessante, mas aqui a gente usa o modelo chateaubriônico, né? Eles riram, eu demorei para entender o que era o modelo chateaubriônico, mas era, na verdade, uma referência ainda a Chateaubriand, e, de fato, é claro que ele, Assis Chateaubriand, se tivesse aqui, teria uma boa história de pricing para contar, porque nesse segmento, nesse meio, ele é uma pessoa importante, ele é uma pessoa relevante, e é ele quem trouxe, ele que importou o modelo ali
de arrecadação de receitas por meio de publicidade. Isso fomentou muitas empresas de mídia da década de 50 para cá, né? E esse modelo chateaubriônico, na verdade, o que eu vou contar aqui tem muitas generalizações, algumas simplificações, não é uma história de uma empresa ou de outra, tem uma coisa recheada ali, uma coisa conjunta de algumas empresas. Esse modelo chateaubriônico, de certa forma, de maneira geral, é o modelo que impera, né? E um pouco dessas histórias do que a gente passa, do que a gente vive, seja como executivo, seja como consultor, passa um pouco por construir ou por atualizar esse modelo, né? Uma coisa que vai um pouco além do que é preço, do que é volume, né? Exatamente para implantar uma cultura melhor de revenue management, como os colegas comentaram há pouco. Então, uma coisa que é comum nesse meio, assim, é uma mudança de estrutura, né? A gente chega em algumas empresas que falam de estruturas mais focadas em pricing, depois estruturas de M&A, estruturas de revenue management, quer dizer, coisas muito focadas nisso. Então, esse meio é um meio que, na verdade, é um meio de muita generalização, e executivos de finanças acabam incumbidos de fazer ali essa parte também de revenue management, também de pricing, também de estratégia de negócio, também de governança, né? Então, essa é uma estrutura ainda que prevalece, e aí, por conta dessa estrutura, a gente tem que tentar adaptar os modelos, tem que tentar construir ali coisas novas que atualizem, que saiam um pouco aí dessa questão de preço e de volume, né? Então, tem um modelo tradicional, que é preço vezes volume, quantidade de clientes vezes ticket médio, receita por produto. O que a gente tem tentado, né, e aí parte das histórias do que a gente viveu, é construir alguns outros modelos, menos tradicionais, ainda muito pouco perto do que é avançado, que os colegas comentaram, mas menos tradicionais, né? Um deles, por exemplo, a gente conseguiu ter um modelo preditivo temporal, que ele é paralelo a essas coisas todas que eu comentei, mas ele é temporal, quer dizer, o janeiro não significa nada para este mercado de mídia, de uma maneira geral, bem generalizado e simplificado, né? O fevereiro também não, o março menos, a partir de maio a gente consegue ter, o desenho do mês de maio, o acumulado desses 5 meses, consegue dar para a gente uma capacidade preditiva bem interessante para o resto do ano. E a gente aplicou isso, foi aplicando isso. Isso permitiu, em termos de governança, criar, por exemplo, um rolling forecast, ou mesmo estratégias de negócio, orçamentos diferentes aí para o período de maio a dezembro, para o período de janeiro a abril, né? Então, sai um pouco daquele tradicional de janeiro a dezembro, exatamente porque a gente tem em maio, o fechamento de maio, uma boa capacidade preditiva. Dentro do mês também tem algumas questões, né? Até o dia 10 é uma capacidade preditiva muito interessante para o mês, né? Isso foi uma coisa. O segundo, que era o preço base. O preço base, como é que a gente precifica ali a nossa mídia, o nosso SKU, né, os nossos 30 segundos, mais do que entender elasticidade, que é uma coisa que estava muito avançada para esse modelo chateaubriônico, a gente precisou trazer 3 passos atrás para entender que a partir de um custo já contratado, de uma despesa já contratada, a gente, a partir disso, conseguia fazer a formulação de um preço, né? E tudo isso sempre considerando o estoque. Então, uma coisa que é comum, que é assim, quanto mais eu vender é melhor, a gente tem ali alguns conceitos que podem ser diferentes para alguns mercados. Por exemplo, quanto menos eu vender, menos eu poluo o meu produto e mais eu consigo valorizar aquilo que resta. Nessa lógica, a gente conseguiu formular o preço base. Então, são 2 tecnologias, aí, 2 coisas um pouco mais modernas para tentar desmistificar um modelo que vem desde a década de 50, né? E também construir uma cadeia de valor de receita diferente, também, que é um trabalho importante aí de atualização que a gente tentou fazer aí em algumas dessas empresas, né? A gente tem uma cadeia de valor tradicional, que é aquela coisa, coloca o entretenimento, anuncia, compra, aí o cliente compra, daí essa compra vira receita, entretém, anuncia, compra, e esse modelo cíclico, que muitas vezes é depreciativo e muitas vezes impede de conseguir novas receitas, né? Um trabalho do revenue management que a gente fez foi realmente alguns modelos para estimular outros tipos de receita, outros pacotes de receita, né? Um deles, assinatura de conteúdo, outro, exposições de conteúdo,
outro name rights, quer dizer, existem outras formas de receita e a análise em cima dessas outras formas de receita sai um pouco, pelo menos atualiza um pouco aquele modelo que esse meu colega falou, que era um modelo Chateaubriand. Para encerrar minha parte aqui, meu tempo já está vencendo, a gente precisa entender um pouco do mercado de mídia como um todo. O mercado de mídia, ele é uma pirâmide invertida, né? A gente tem ali alguns players muito importantes que têm um faturamento muito alto e colocam um volume de dinheiro muito importante, mas o grosso desse mercado é um mercado de pessoas que são apaixonadas por esse setor, por pessoas que têm aí a aptidão de ser um radialista, de ser uma pessoa da televisão, de ser uma celebridade, e parte do meu mestrado, eu estava comentando com o Fred, inclusive, outro dia sobre isso, foi compreender um pouco do que é esse mercado de mídia alternativa aqui do Brasil, mais focado em web rádios. Tem 3 histórias fantásticas, porque essas 3 web rádios estão entre as mais ouvidas e as que têm mais volume de negócios. Então, só para a gente entender o que é a cultura de gestão, o que é a cultura do pricing, no mercado que ainda tem muito a crescer, muito a evoluir, em termos de tecnologias mesmo, né? Eu lembro de uma vez que o escritório todo dele ficava numa sala pequena, de 15 metros, né? Era uma sala que ele tinha um computador, o microfone era ele mesmo, né? Ele era oriundo de uma rádio normal, ele largou tudo para abrir esse empreendimento de web rádios. Ele era uma MEI, ele apresentava, produzia e comercializava. Essa pessoa, ela era essa web rádio, né? Era uma empresa, ele conseguia fazer ali algum faturamento, ele tinha ali aspirações para os próximos 5 anos. Essa é uma das principais web rádios do país, né? Um outro funcionava numa garagem, era uma rádio gospel e tinha um dos maiores faturamentos. Então, quer dizer, ainda existe muita informalidade e é em cima dessa informalidade que o mercado de mídia, pelo menos em quantidade, é em cima disso que ele existe e que ele vai crescer. Esses caras hoje, eles são, esse trabalho que foi em 2015, hoje essas pessoas são aí, têm um pouco mais de visibilidade por conta de podcasts. Então, é um mercado que tende muito a crescer e são essas histórias. Obrigado pelo tempo, valeu, boa sorte e parabéns pela iniciativa, Quantis. Valeu. Eduardo, sensacional. Eu aprendi muitas coisas hoje, né? A primeira delas, até tomei nota aqui de algumas, tá? Modelo chateaubriônico, né? Evidentemente, né? Li o livro do Chateau, personalidade, né, inquestionável da história do Brasil, mas eu não sabia que tinha um modelo em homenagem a ele. Então, vou até me inteirar um pouco mais disso. E acho que outro aspecto que me chamou bastante atenção, essa questão inovadora, né, de trazer modelos disruptivos ou modelos preditivos, como você está comentando. Vou compartilhar uma breve história aqui com vocês. Eu tive a oportunidade recentemente de interagir com um dos principais professores de pricing do mundo, Robert Phillips, e fiz uma pergunta para ele numa sessão sobre a questão de a gente desenvolve modelos ou a gente compra modelos prontos, né? E a resposta dele, tá? Ele comentou o seguinte: se você trabalha numa indústria onde você já tem soluções de prateleira já bem fundamentadas, bem, né, vamos dizer assim, reconhecidas, com vários competidores já utilizando, ele falou, essa é a solução, já tem, já está lá. Agora, se você está num setor, numa indústria, num negócio onde ainda não tem soluções, né, prontas ou testadas, comprovadas, ele falou, você não tem outra alternativa, você tem que desenvolver. E ele citou a Amazon, onde ele desenvolveu, porque ele acabou saindo de Stanford para ir trabalhar na Amazon por vários anos, citou a Uber, né, eu estou falando do modelo de pricing, né? Uber também é totalmente proprietário, assim como você provavelmente deve ter feito nessas companhias esse seu modelo preditivo totalmente proprietário. E é o caminho, porque provavelmente você não ia achar isso como uma solução de prateleira. Então, agradeço, né, compartilhamento aí dessas histórias, certamente trouxe algum conhecimento relevante, ainda mais para quem está no setor, de como fazer para gerir melhor, né, seus preços dentro desse tipo de indústria. Então, meu caro, muito obrigado. E aí eu já vou passando para o nosso quinto convidado, Roberto Tosta, que aí é outro setor, né? Roberto tem muita experiência na área de seguros, certo, Roberto? Aí mais de 10 anos na área, certamente deve ter várias histórias aí. Vamos ouvir aqui que você escolheu para nos contar hoje. Boa apresentação. Legal. Obrigado, Fred. Bom, queria primeiro agradecer o Fred, todo o time da Quantis, né, pelo convite, pela oportunidade. Iniciativa muito legal de basicamente ter aqui diversas pessoas com experiência, background diferente, falando sobre o mesmo assunto que é price. No meu caso, acho que quando eu falei Quantis, aí eu já meu sotaque já denunciou, eu sou do Rio, moro aqui em São Paulo, já tem 4 anos. Eu comecei a trabalhar, passei por algumas empresas do mercado, sempre no mercado seguro, comecei a trabalhar com price efetivamente em 2010.
E desde 2019 eu estou trabalhando aqui na Liberty, para quem não conhece, é uma empresa americana. Trabalho hoje, e até se fala um pouco com o que o Eduardo estava mencionando, né? O nosso time ele faz modelagem preditiva para precificação na América Latina, os países que a Liberty tem operação na América Latina. A gente somos os responsáveis por esse modelo, desenvolver, sofisticar os modelos para o sistema de preço como um todo, né? Só falando um pouco, contextualizando um pouco o mercado de seguro, antes de efetivamente começar a contar a história, o mercado de seguro talvez tenha uma particularidade grande em relação a algumas outras indústrias, alguns outros mercados, que no caso, a imprevisibilidade do custo, né? Basicamente, você, quando contrata um seguro de carro, por exemplo, você não sabe se você vai ser roubado ou não, se você vai bater o seu carro ou não, se você bater, quanto isso vai custar. Então, uma boa parte da atividade de pricing para o mercado segurador, para as seguradoras, é essa visão atuarial, estatística, vamos dizer, né? No sentido de tentar prever esse custo da melhor maneira possível, né? E a gente faz isso através de modelos. Quem gosta um pouco de estatística, aí depois ficou à disposição para conversar, para trocar ideia. A gente faz, enfim, modelos de LM, já tem coisas de machine learning sendo testada. E fora isso, tem uma outra parte que é toda a parte de camada de otimização, você conhecer seu cliente, seu portfólio, conhecer a concorrência, qual tipo de movimento a concorrência está fazendo. Então, tudo isso aí envolve... isso aí eu acho que é comum para alguns outros mercados, mas envolve a atividade de pricing no geral das empresas de seguro. A ideia de trazer minha história aqui foi, obviamente, uma experiência na área de seguro, mas também que pode, talvez, com a minha experiência, ajudar na visão de pricing, não só para seguro, mas para outros tipos de mercado. São algumas lições que eu tirei de um projeto grande que a gente fez. E esse projeto que eu vou falar é da Sul América. Quando eu trabalhei na Sul América, eu trabalhei na Sul América por 7 anos, comecei a trabalhar na Sul América em 2008, tinha saído, e aí voltei em 2017. Basicamente, eu voltei em 2017 para trabalhar num projeto grande que a gente estava fazendo de precificação, que o que acontecia? Desde 2016, 2017, a Sul América passou por um período ali de resultado um pouco turbulento para o segmento, estou falando aí de seguro de automóvel, no caso, e a Sul América passou por algumas dificuldades de resultado nesse período. E aí, basicamente, porque a gente tinha um sistema de preço que funcionou muito bem por muito tempo. A Sul América sempre foi uma empresa extremamente rentável, mas a partir de um tempo parou de funcionar tão bem quanto funcionava antes, né? E aí o pessoal que estava lá, eles projetaram todo um novo processo que seria ideal de precificação, e aí me chamaram lá de volta para trabalhar com eles. Resumindo de uma maneira muito rápida, esse aí foi um projeto muito grande, trabalharam muitas pessoas, foi uma equipe, posso estar falando besteira aqui, mas acho que mais de 30 pessoas, no mínimo, trabalharam nesse projeto. Foi um projeto que durou 1 ano. E, no fim do projeto, a gente conseguiu implementar o que a gente queria, da maneira que a gente queria. E o resultado, isso aí é legal também, já faz um tempinho, mas tem um track record que a gente conseguiu crescer em volume de venda e melhorar a rentabilidade da carteira, né? Para quem conhece o mercado de seguro, a sinistralidade baixou consideravelmente com esse novo projeto. E isso aí, basicamente, superou todas as expectativas que a gente tinha da empresa quando decidiu investir o tempo e dinheiro nesse projeto. E o que eu queria compartilhar aqui eram algumas lições que eu tiro disso, que eu considero fundamental e que eu levo para a minha vida até hoje, na minha experiência aqui que eu trabalho, mas eu acho que também isso aí pode ser aplicado para outros mercados. O primeiro, por conta dessa particularidade que eu comentei do mercado seguro, os modelos preditivos, né? Basicamente, você investir tempo e recurso, e aí quando eu falo recurso software, você precisa de software, você precisa de computador para processar aquilo tudo, muitos dados, como é o caso de uma seguradora que tem, enfim, milhares ou milhões de clientes, de veículos segurados, tudo isso, e também capacidade das pessoas, né? Treinar as pessoas, investir em recurso humano,
para você desenvolver basicamente o melhor arcabouço possível de modelo preditivo, para você estimar o seu custo, para você conhecer o seu cliente, conhecer o seu portfólio, saber qual vai ser o impacto, a elasticidade do seu mercado, ou seja, qual seria o impacto de um aumento, uma redução de preço, quanto isso aí impacta em venda, em rentabilidade. E também você conseguir mapear o movimento de mercado dos seus concorrentes, isso aí é fundamental. Então, é o que a gente chama muito de cultura orientada a dados, né? A gente vê hoje muitas empresas falando muito disso, muitas pessoas falando disso. Eu acho que isso é uma visão que você, enfim, uma cultura que não tem como nadar contra. Os dados ali, eles são argumentos para você tomar a melhor decisão possível e sempre rentabilizar o seu negócio. Essa foi a primeira lição que eu tiro. A segunda é, quando a gente fez esse projeto, como eu falei, foi um projeto que durou bastante tempo e a gente teve que ter um alinhamento muito grande entre vários times de toda a empresa. Então, no caso, time de produto tinha que estar aliado com a gente, com a área de preço. No caso da seguradora, sinistro, que são a operação ali que cuida. O sinistro é quando você bate um carro ou é roubado, enfim. Isso aí abre como sinistro, porque não conhece o termo do seguro. Mas, basicamente, você tinha que estar alinhado com eles, como que você estaria mudando o preço, qual é o mix novo de venda que você vai esperar com esse novo modelo de preço que você vai colocar. Principalmente time de vendas. Quando a gente implementou esse novo projeto, muitas pessoas do time começaram a viajar para todo o Brasil. A gente sentava com o time de vendas e ia visitar corretor, no caso, que é a grande parte da distribuição dos seguros hoje. Então, você tem esse alinhamento com o time de vendas falando, a gente está mexendo aqui, vai ter mudança de preço, a gente tem que ajudar o corretor, no caso, a entender essa mudança, deixar ele confortável, fazer um trabalho. Então, eu lembro que eu viajei para Minas, e acho que mais outros lugares, para Belo Horizonte, interior de Minas, enfim, um monte de coisa para sentar com o time de vendas, alinhar, deixar isso aí tudo bem amarrado, vamos dizer. Então, essa parte de comunicação com as outras equipes e as outras equipes comprarem a ideia é muito importante e é um movimento que, se você não faz, fica muito mais difícil quando você vai implementar, você fazer isso aí sozinho, né, vamos dizer. Um terceiro ponto aí, talvez seja um pouquinho mais técnico, mas quando a gente tem, no caso, diferentes modelos concorrendo, né, para quem gosta de data science e outros assuntos como esse, é o famoso A/B testing, né? Então, assim, você ter uma ferramenta que permita você implementar um novo preço de uma forma progressiva. Assim, você vai testando, vai vendo se está aderente, se está dentro do esperado. Isso aí funcionou muito bem para a gente. A gente começou fazendo por região, começando por algumas regiões, a gente fazia A/B testing de forma aleatória, ou seja, os clientes cotavam, alguns deles iam para o preço antigo, outros para o preço novo, então você tinha ao mesmo tempo dois modelos ali performando, e aí você conseguia comparar a performance dos dois. E um quarto e último, que também está conectado com essa questão do A/B testing, é você ter um sistema que ele, basicamente, ele consiga monitorar resultado e ele permita que você tenha essa visão de uma maneira rápida e principalmente, permita você realizar ajustes. Porque assim que a gente vira um novo modelo de preço, pode acontecer N coisas. No caso do seguro, são muitas variáveis que podem afetar o preço ali de cada cliente. Então, você precisa, basicamente, ter uma visão de como isso aí está sendo e realizar ajustes, principalmente, de maneira rápida. Você notou alguma coisa que está fora do esperado, não está como você queria, você tem um sistema que permita você fazer esses ajustes de uma maneira ágil e flexível. Então, acho que esse aí é também outro fator que permitiu o sucesso da área da empresa, né, nesse projeto. Enfim, era basicamente essas lições que eu queria trazer, que eu basicamente trouxe para a minha vida, e eu acho que vale a pena compartilhar, porque pode ser útil para outras pessoas também. Sensacional, Tosta. Obrigado aí pelo depoimento, a jornada aí de um projeto de um ano.
Às vezes é comum, né, a urgência, né, aquele senso de urgência que, poxa, tem que ser em um mês resolver todos os problemas. A gente sabe que, às vezes a gente está 20 anos, 30, 50 no mercado e não resolveu. Como é que a gente vai resolver em 1, 2 meses? Então, acho que ter essa visão, né, de médio, longo prazo para solucionar as coisas é importante. E eu vou fazer um comentário logo no começo da sua apresentação, né? Assim, uma exclusividade, né, da indústria de seguros é a imprevisibilidade de custos. Se você me permitir, acho que desde a pandemia tem um monte de indústria trabalhando com imprevisibilidade de custos, cara, porque teve tanta volatilidade, teve tanta variação de preço, de commodity, de matéria-prima, de frete, de combustível. Você fala assim, meu Deus do céu, qual é o custo que eu trabalho? E até hoje a gente está se deparando com situações dessa, né, com uma variabilidade de custos muito forte, e até em alguns setores agora esse custo caindo, né? Então até o desafio é, tá, eu vou repassar esse ganho de custo agora para o mercado, ou eu vou segurar meu preço. Então, mas sim, eu não vou tirar o mérito que realmente na indústria de seguro isso é realmente incerto, né? Você pode trabalhar com histórico, com análises, né, preditivas, modelagens, mas realmente como é que vai saber a sinistralidade, né? Você não tem bola de cristal para saber qual vai ser a sinistralidade depois, né? Mas sensacional, obrigado por compartilhar essa vivência que você teve, parabéns, né? E valeu pela participação. E agora a gente vai chegar para o nosso último contador de histórias da noite. Eu tenho uma história do Wellington que eu vou contar para todos aqui, já que o objetivo é contar vivências, né? E claro que eu já chorei na minha vida por tristeza em algumas situações, mas eu já chorei na minha vida em algumas alegrias também. E uma das alegrias que eu tive na minha vida, que foi marcante, né? A Quantis existe há 17 anos. Vai fazer 17. A gente já fez uns 15 processos de avaliação de desempenho das pessoas. Aqui é super estruturado, a gente tem objetivos, a gente tem critérios pela posição que a pessoa tem e quais são os fatores que levam a pessoa a ter a nota máxima. E o ano passado, o Wellington conseguiu gabaritar esse nosso processo de avaliação de desempenho, a ponto de me tirar lágrimas de alegria, né? Porque ele demonstra, né, assim, a essência, né, da excelência. É fazer tudo de uma forma tão bem feita que se aproxima à perfeição. E é esse rapaz aqui que vai falar com vocês. Nem sei se é a história que ele vai contar essa, espero que não. Mas eu estou contando essa porque realmente foi um momento emocionante na minha carreira, marcante para mim. Porque é quase, né, a gente como, né, gestor de um negócio, a gente, pelo menos eu vou falar por mim, eu não sei a maioria, mas eu olho para cada um deles quase como filhos, né, que a gente quer que eles tenham sucesso e crescimento e por aí vai. E aí quando alguém se destaca dessa forma, realmente emociona. Essa foi a minha história do Wellington, em vez de eu fazer uma introdução sobre ele, contar uma história que ele marcou a minha carreira aqui na Quantis. Então, Wellington, boa apresentação, obrigado, meu Fred. Obrigado, Fred. Primeiro, obrigado pelas palavras aqui, e que acho que nada disso seria possível por todo o conhecimento e todo o aprendizado que a gente tem aqui na Quantis, né? Então, fica aqui também o meu agradecimento, que sem ele eu não teria conseguido aqui desenvolver e chegar um pouquinho nessa performance. Mas aqui então, pessoal, primeiro, boa noite aqui e obrigado pela participação de todos. E é um prazer para mim participar aqui do evento, poder ouvir as histórias aqui que a gente ouviu um pouco mais cedo e compartilhar também. Acho que é uma forma leve da gente aprender mais sobre pricing, de acordo com algumas histórias. Eu já vou fazer aqui em torno de 5 anos de Quantis, né, mas tenho 10 anos de experiência de pricing, e passando por diferentes situações, diferentes setores. E a história que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre mudança, né? A dor da mudança, né? A resistência de fazer algo diferente. E claro, quando a gente fala de mudança, desde do seu formato mais simples, que é a mudança pessoal, né? Mudar hábitos alimentares, mudar hábito de exercício, já é algo difícil. Agora, imagina mudar algo que vai impactar um time, que vai impactar pessoas, que vai impactar diversos times, que vai impactar uma empresa ou além, vai impactar até os clientes dessa empresa. E essa história que eu quero trazer um pouco para vocês, que foi a implementação de uma política de descontos numa empresa que nós desenvolvemos o projeto aqui na Quantis, do setor de bens de consumo. Então, vendas de produto aqui
para N canais, para N consumidores. E sempre que a gente propõe uma solução, até dando um contexto aqui antes de tudo isso, a gente desenvolve uma solução e aí a gente precisa entender qual o impacto que essa solução ela vai ter. E aí a gente faz alguns estudos de simulação de impacto. Então a gente tenta estimar, projetar o que vai acontecer com a performance dessa empresa de acordo com essas variações de impacto de preço, né? De acordo com a solução que nós estamos trazendo aqui. E em resumo, a gente então pega uma base histórica recente e projeta essas simulações, essas mudanças que vão ter no cliente, comparando o cliente desse cliente, né, que vai comprar produtos. Então, o que vai acontecer com isso? Né? Vai mudar o preço? E quando mudar o preço, o que vai acontecer com a margem? O que vai acontecer com o faturamento? O que vai acontecer com o volume? Então, a gente faz um pouco que é a simulação de impacto, é isso. Né? E o principal indicador que compõe que a gente utiliza nessa simulação de impactos é a elasticidade, né? A sensibilidade da variação da demanda em função da variação de preço. E é um estudo que tenta estimar isso, né? E aí, eu até fazendo um comentário aqui sobre elasticidade, eu gosto de trazer isso nos nossos projetos, que a elasticidade ela não é bem uma bola de cristal, né? Ela não está prevendo o futuro, né? Ela está estimando o que tende a acontecer dado uma variação de preço, numa consequência variação de demanda nisso. Então, nós fizemos como costume aqui, as simulações de impactos, a gente criou cenários, então é importante, dado que elasticidade não é uma bola de cristal, a gente cria alguns cenários de possibilidades, que vai desde o mais otimista, o mais conservador, o mais moderado, para a gente justamente entender onde é que a gente está pisando. A gente está mudando o modelo de precificação de uma empresa. E a gente precisa estudar e entender o que vai acontecer e trazer essa confiança e toda essa robustez para o cliente para ele se sentir confortável do que ele está implementando. Né? Então, esse é o ponto que nós estávamos na pré-implementação. E nesse caso específico, essa empresa ela já tinha um estudo de elasticidade feito em um projeto anterior. E nós fizemos também, independente disso, o estudo de elasticidade conforme as nossas práticas e N metodologias aqui da elasticidade. E aí a questão aqui é que essa empresa ela queria muito utilizar a elasticidade que foi feita nesse projeto antigo. Mas ao fazer os estudos, a gente percebeu que nesse contexto ela trazia resultados negativos. Ou seja, é um forte indicador, na verdade, para não implementar. Por que eu vou implementar algo que vai me gerar um resultado negativo, né? E foi bem esse desafio, né? Porque o time ele defendia usar a elasticidade, que chegava nessa conclusão de não implementar. Do outro lado, a gente tentava trazer os argumentos e todas as análises para entender o que de fato estava acontecendo e os cenários possíveis daquilo, né? E nós levamos a nossa recomendação de levar os estudos de elasticidade, né, as possibilidades que iam acontecer naquilo, e como que a gente poderia medir aquilo depois, né? Mas rodadas e rodadas aqui de simulações e essa empresa, esse time ainda tinha um pouco dessa resistência. E aí eu vou abrir um pouco aqui para fazer um adendo, né? Que é comum em algumas empresas, principalmente aquelas que você tem um time que tem um pessoal muito antigo de casa, sabe? Que já está trabalhando lá há muito tempo no mercado, naquelas condições. E, naturalmente, elas começam a ter alguns conceitos enraizados, né? E aí, quando eu penso em conceito enraizado, eu sempre lembro daquele filme Inception, né? A origem do Leonardo DiCaprio, que você implementa uma ideia e aquilo se torna, né, uma verdade. Então, eu comecei a entender aquilo e até refletir sobre, né, vou, entre aspas aqui, entender que aquilo era um dogma, né, uma percepção imutável que estava muito difícil da gente reverter, embora feito algumas rodadas. E esse foi o desafio da implementação. E aí, depois de algumas rodadas, a gente começou a entender que realmente estava um pouco mais enraizado, então a nossa abordagem foi outra, né? Que é como é que a gente consegue, então, desconstruir esse dogma? Como é que a gente consegue desconstruir essa percepção sobre a elasticidade, dado
a experiência que a gente tinha de outros projetos, a gente já vinha trazendo aquilo, mas quando eu comecei a pensar um pouco mais nesse sentido, a gente começou a trazer um novo formato, uma nova abordagem, que foi trazer o conceito de novo de elasticidade, o que ele é, como que se chega naquele número, né? Não vou falar aqui, não é a ideia falar de tanto tecniquez, mas é entender na sua essência do conceito por que a gente está usando aquele número, e com isso a gente consegue entender o quão cuidadoso nós precisamos ser com aquilo, né? Mas o nosso maior argumento naquele momento, ele foi a perspectiva da elasticidade e o impacto disso na simulação de impactos. Então, para chegar na elasticidade quantitativa, a gente precisa de uma base histórica e uma amostragem mínima aceitável para ter uma qualidade estatística. Ou seja, a gente olha para o passado para prever e estimar o futuro. Só que o novo futuro, e aí isso a gente trazia para eles, é com uma nova política de desconto. Então tinha novas alavancas comerciais. E novas alavancas comerciais tendem a ser uma poderosa ferramenta comercial para você alavancar resultados, seja por volume, seja por mix, seja porque for que seja construído, e que não havia antes. Então a gente já está olhando para um futuro que ele já é diferente. Então a gente não pode usar um estudo que no passado era feito de uma forma diferente. E aí nós propomos implementar num piloto, numa região específica, e colher os resultados. E a partir desses resultados, a gente ia começar a ter uma comparação mais justa do que realmente é a sensibilidade da demanda em função da variação de preço. Então, esse foi um argumento que, depois de algumas rodadas, o pessoal aceitou, né? Nem vou falar que eles talvez concordaram tanto, mas eles aceitaram pilotar, coletar as informações e acompanhar os resultados. E assim foi implementado o piloto. 3 meses depois da implementação do piloto, o líder do projeto, ele trouxe os resultados em que mostrou-se que teve aumento de preço e perdeu muito pouco volume. Né? Ou seja, a elasticidade foi inelástica nesse caso, dado esse cenário, e trouxe muitos resultados positivos. Não foi exatamente as palavras que ele usou, né, mas foi bem essa mensagem que, para mim, ficou muito na minha memória, né, de que, poxa, né, vocês tinham razão, né, vocês bateram bastante nessa tecla, mas vocês tinham razão, e a gente está colhendo o resultado disso. Né. E assim, pessoal, só para finalizar aqui, eu não critico o medo da mudança, não é isso, né? E o medo, ele é algo bom, porque ele é um mecanismo de defesa contra equívocos, contra resultados negativos. Mas na minha experiência de implementações, né, o medo do diferente, ele tem o seu papel importante, né? Mas trazer resultados, né? A grandiosidade, ela está na coragem de mudar. Né? Então, é super importante isso nas implementações, porque mudar é difícil, é algo novo, é algo que não foi explorado antes, em alguns casos, e aqui trouxe bastante resultados, e acho que todos nós aprendemos, e foi uma história boa aqui no final. E é isso, pessoal, essa é a história que eu quis trazer aqui para vocês. Obrigado por ouvirem, obrigado aqui pelas histórias anteriores também. Legal, Wellington. Eu acho que eu sei de qual projeto você está falando nesse caso. E eu acho que ele trouxe um tema bastante relevante para todo mundo que está no mercado de trabalho quando a gente precisa fazer alguma mudança, essa resistência à mudança. A gente não tem tempo, mas eu deixo uma dica para vocês. Um dos maiores autores do tema chama-se John Kotter, K-O-T-T-E-R, e ele defende aí que você tem 8 passos como um checklist, né, que você tem que cuidar para garantir que a mudança vai acontecer. Então, resistência à mudança é natural, nós somos humanos, nós gostamos de fazer as coisas do jeito que a gente está acostumado a fazer, habituados a fazer, e toda vez que você vai propor alguma coisa diferente, sempre vai existir alguma rejeição, alguma reação, por que eu vou mudar? Claro que se você já tiver uma situação, né, que essa mudança é necessária, isso vai impelir, né, vai te empurrar a fazer isso. Inclusive, é uma das dicas do Kotter, né? Mostre a importância de fazer a mudança para começar esse processo. Né? Então, fica a dica aí para vocês. Eu acho que é importante a gente se preocupar com a gestão da mudança no dia a dia de qualquer iniciativa, seja um projeto de pricing, seja qualquer outra iniciativa que vocês queiram estar mudando nas organizações de vocês. Com isso, eu vou convidar todos os contadores de história a se despedirem aqui comigo. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, a colaboração. Certamente, como eu falei, né, as histórias serviram para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, ou para todas as pessoas,
tirarem alguns ensinamentos. Eu anotei várias coisas aqui hoje, então certamente me serviu bastante. E aí, não sei se alguém quer mais dar um abraço, uma despedida, mas a gente não ensaiou como é que ia encerrar. Eu quero encerrar realmente agradecendo todo o pessoal que acompanhou a gente, e em especial vocês, contadores de história, no primeiro evento que a gente fez. Vou só anunciar, a gente vai fazer uma segunda edição, a gente já tem pessoas, né, que vão se voluntariar para fazer compartilharem suas histórias também. Coincidentemente, vai cair no dia 14 também, só que de março, tá? Então, daqui a 4 semanas exatamente, em breve a gente vai botar o convite no LinkedIn e a gente vai ter mais 6 convidados de diferentes setores também, compartilhando suas histórias. Bom, deixo aqui, mais uma vez, agradecimento a todos. Se alguém quiser passar uma última mensagem, fica à vontade, a gente tem mais uns 10 minutinhos pelo horário previsto, se alguém quiser falar, senão a gente encerra. Fred, me permite? Claro, vai lá. Não, acho que cara, assim, é muito bacana isso que a gente fez hoje aqui, sabe? Então, recomendo muito para todo mundo que está envolvido, direto ou indiretamente, com o tema, que vem aqui compartilhar sua história, porque foi demais, assim, foi legal demais ver tanta gente boa aqui, trabalhando pela melhoria e por subir o nível do mercado como um todo, independente de onde está trabalhando. Então, isso é ganho de produtividade para as empresas e é ganho de conhecimento e ganho de maturidade do mercado como um todo, sabe? Então, só parabenizar todo mundo que está aqui e agradecer pela oportunidade. Foi demais, assim, eu me senti muito feliz de compartilhar um pouco. E assim que tiver outras oportunidades, eu vou tentar me inscrever para ver com outras histórias aqui, tá bom? Obrigado demais e parabéns a todos aí. Foi legal demais estar aqui com vocês. Valeu. Obrigado, César. Obrigado. Valeu. Mais alguém? Algum outro comentário? Se não, a gente vai encerrar o evento por hoje. Pessoal, mais uma vez, valeu. Muito obrigado de coração, né? Meu agradecimento. Até a próxima. Obrigado. Tchau.